Oi pessoal, eu aqui de novo. Dessa vez vou falar sobre um livro que vai cair no vestibular da Unicamp e da FUVEST. Não era essa a minha intenção, fazer o vídeo para vestibular. Eu escolhi esse livro na tag 12 livros para 2015. E ele era um livro que entrava no item, um livro que todo mundo já leu, menos eu. Então eu sei que muita gente nunca leu esse livro, mas muita gente já leu, porque ele frequentemente cai nos vestibulares, né? Então, assim, a edição que eu tinha era essa daqui, que é uma edição da Biblioteca de Ouro da Literatura Universal. É uma edição bem antiga e as folhinhas estão bem amareladas e meio esfarelando. Então, eu li quase até metade nessa edição, mas tava me dando muita alergia. Então, eu comprei no sebo uma outra edição, que é essa daqui, que tem comentários, tem notas de rodapé. Essa daqui não tem notas de rodapé, então eu tava meio que boiando em muitas palavras e muitas referências que ele faz. Então, essa daqui com as notinhas me ajudou bastante. Apesar que essa edição, assim, os capítulos vêm todos juntos, né? Não começa numa página nova, né? E há alguns não aparece o nome do capítulo, por exemplo, né? Aparece aqui no índice, mas quando você está lendo, não aparece o nome do capítulo. Então, enfim. É um livrinho que não tem orelha, ele é bem simples e tal, né? As folhas são bem transparentes, mas deu para ler. Aí eu fiquei com vontade de comprar mais uma edição, porque essa daqui, enfim, né? Mas não comprei. Comecei a ler de novo daí, né? E terminei nessa edição mesmo. Eu assisti outros vídeos sobre esse livro para poder falar com vocês com mais propriedade, mas sinceramente, gente, é sempre tipo, todo vídeo fala a mesma coisa, porque são as características do livro. Então, se você tem interesse de fazer o vestibular e queria um vídeo mais técnico sobre o livro, não é esse, tá? Aqui eu vou falar sobre a minha experiência de leitura e sobre a história do livro. Então, assim, como eu falei pra vocês, eu mudei de edição, li tudo do começo de novo pra poder... Porque, assim, com as notas melhorou muito. Se você quer entender as referências que ele faz, pega um livro com notas de rodapé. Para mim foi muito importante as notas de rodapé, eu entendi bem mais o que ele queria passar. E eu acho que sem elas ia ser igual, eu tava lendo até metade, assim, sem entender várias coisas, né? Passava por cima. E algumas notas eu até achei bem esclarecedoras, assim, porque eu sabia mais ou menos o que ele estava falando, mas não sabia inteiramente. Então foi legal isso também. A história é um cara, Brás Cubas, que morreu e depois de morto ele resolve escrever as suas memórias. Por causa disso, ele mesmo diz que ele pode falar o que ele quiser, ninguém pode recriminar ele, afinal ele está morto. E ele pode, enfim, soltar o verbo, ele pode escrever de qualquer jeito, quer dizer, ninguém vai falar nada, entendeu? Se falarem também, né? E uma coisa que eu acho super legal é esse diálogo que ele faz com o leitor. Então, o tempo todo ele está contando para você o que aconteceu e ele está conversando com você. Não é uma simples narração que ele vai fazer do que aconteceu. Ele vai primeiro contar, por exemplo, o velório, como é que foi, a morte dele, como é que foi. Ele vai falar sobre uma personagem feminina e tal, que por enquanto a gente não vai saber, e vai saber mais pra frente. E depois ele vai contar a infância, algumas coisas da juventude, enfim. Daí vai ter uma certa sequência. Ou não.
coisa interessante é que ele não fez nada de importante na vida dele. Então você pensa, caraca, o que eu vou ler esse negócio, né? Não acontece nada nesse livro. Mas o jeito dele narrar é muito bom, é muito engraçado, é muito irônico, assim, é muito... É uma pessoa falando com você. E uma pessoa muito inteligente, diga-se de passagem. Apesar de ele ser fútil, né? Então ele faz umas referências muito legais, mas ele faz tem umas tiradas legais assim, mas apesar de tudo o personagem é bem fútil. E como eu disse, ele não fez nada da vida de interessante. Ele era filho de rico, ele foi muito mimado na infância, ele era um pestinha, né? Quando ele cresceu, o pai dele mandou ele estudar em Portugal, porque ele estava gastando todo o dinheiro do pai com mulheres, não, uma mulher específica, e o pai dele despachou ele para o exterior. Então ele ficou lá, fez a faculdade, mas ele só festava o tempo todo. Então ele parou de fazer faculdade e continuou festando por lá. Até que o pai dele mandou uma mensagem que a mãe dele estava doente, estava à beira da morte, que era para ele voltar, que ela queria ver ele. Então ele volta pro Rio e fica ali, vê a mãe dele, eu acho que não demora muito para ela falecer. E fica nessa, né? Ele nunca trabalha, ele é um vagabundo mesmo, ele não faz nada mesmo. Ele sobrevive do dinheiro do pai dele. Depois que o pai dele morre, ele sobrevive com o dinheiro da herança, né? Inclusive tem uma pequena discussão ali com a irmã dele sobre a herança. Ele queria ser ministro, se eu não me engano, mas ele não consegue, ele se torna um deputado bem michuruca, diga-se de passagem. E mais pro final da vida ele quer fazer um remédio que cura todas as doenças e também não consegue, porque enfim, né, ele não estudou para isso. Mas ele também não casa, mas acontecem umas coisas assim. Enfim, por exemplo, essa mulher que ele se apaixonou quando ele era jovem, ela só queria o dinheiro dele. Então, ela era uma prostituta. Ele não diz isso no livro, mas ela só ficava com ele se ele desse muito dinheiro ou presentes caríssimos para ela, né? E depois ele foi pro exterior, voltou, nem lembrava mais dela. Depois ele arruma uma garota bem bonita, assim, e tal, mas ela é manca, né? E ele acha que isso já, pra ele, é um empecilho. Apesar dela ser ótima, ele não quer uma mulher manca. Depois ele ele encontra uma outra garota que o pai dele arranja, né? Enfim, junto com o cargo político. E quando ele conhece, acha ela muito linda e se interessa, mas ela decide que ela não vai casar com ele, ela vai casar com outro rapaz que tem mais chances de sucesso. E ela tinha razão, porque realmente o outro consegue ter mais sucesso do que ele. E não acaba por aí. Essa mesma moça que casou por interesse com o político acaba tendo um caso com ele, porque apesar dele ser um vagabundo que nunca vai fazer nada de útil na vida, ele é muito bonito e sedutor. Então ela fica com ele por causa disso, toma ele como amante, né, por causa disso, mas não se separa do marido nunca. Depois acontecem coisas, os dois se afastam e ele conhece, através da irmã dele, uma outra mulher que, assim, não é como a Virgília, né, que é essa moça anterior, mas também é muito bonita, é prendada e etc. Então ele resolve casar com ela. Eu acho que eles chegam a ficar noivos, mas ela morre. E aí ele resolve que ele vai ficar sozinho mesmo e, né, é isso.
Eu acho que para quem nunca lê nada, assim, deve ser um livro bem complicado mesmo, né? Porque afinal de contas ele não foi escrito muito recentemente. Eu não sei a data exata, mas faz tempo e as palavras eram diferentes, a maneira de escrever era diferente, né? Mas, assim, vale a pena. Inclusive, se você pega uma edição com os capítulos separados, né? Tem alguns capítulos que não tem quase nada, tem tipo um parágrafo, uma palavra. Mas eu acho legal que os capítulos venham separadinhos, não venham todos juntinhos, tá? Ah, eu acho que vale muito a pena conferir, ler o livro, não só ver resumos e análises técnicas do livro, mas ler o livro com atenção e não ler por ler, né? Não passar por cima, ler prestando atenção e tentando entender o que ele quer transmitir naquela frase, naquele momento. O livro todo, por alguns vídeos que eu assisti, eu entendi e eu concordo plenamente que o Machado de Assis estava assim criticando a sociedade daquele tempo que era muito fútil e hipócrita, né? Porque o Brás Cubas teve tudo na vida e nunca fez nada, quer dizer, como assim? Você podia fazer muita coisa, né? E o Machado de Assis era um cara que veio do nada, né? Ele era mulato, enfim, tinha seus vários problemas. Mas olha só, estamos lendo ele até hoje, ele é um gênio da literatura no Brasil. Então, quer dizer, para que servia todo esse dinheiro da elite naquela época se não produziam nada, né? Era tipo um peso morto pro país, digamos assim. Nesse livro aparece o Quincas Borba, que é um personagem de um outro livro do Machado de Assis que se chama Quincas Borba, o livro. Eu nunca li, mas é interessante que ele aparece aqui e ele é amigo do Brás Cubas. Então, assim, eu gostei do livro, eu gosto de Machado de Assis, faz tempo que eu li Dom Casmurro e contos e coisas do Machado de Assis, faz algum tempo que eu não lia, mas eu gostei de entrar em contato de novo com a escrita dele, eu acho bem inspiradora. Dá vontade de você ir lá escrever o seu diário, as suas memórias. Dá vontade de conversar com esse personagem que tá escrevendo, ele é bem sarcástico, irônico, assim. Dá vontade de responder algumas coisas, enfim. É muito instigante a leitura do Machado de Assis. Tem uma parte que alguns outros vídeos eu vi já leram, mas que é impossível você ler esse capítulo sem achar assim o quê? Tá mais ou menos no meio do livro. Que é o capítulo que se chama O Senão do Livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Aí tem um outro parágrafo, porque assim, o pessoal lê sempre esse primeiro parágrafo. E tem o último parágrafo nesse capítulo que é: e caem folhas misérrimas do meu cipreste. Folhas misérrimas do meu cipreste. Eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair.
Aí você pensa, ok, muito poético esse último parágrafo. Aí no começo do próximo capítulo, o bibliômano, ele começa dizendo: talvez suprima o capítulo anterior. Entre outros motivos, há aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Quer dizer, no meio do livro ele mesmo vai se corrigindo. Vários outros capítulos ele escreve qualquer coisa no capítulo, assim, coisa que não tem nada a ver com o que ele estava falando antes. E no capítulo seguinte ele diz que, sério, esse capítulo anterior não serviu pra nada. Claro que como a linguagem é muito mais bonita. Tem aqui uma parte também que ele vai falar sobre as cartas, que ele pega as cartas e começa a ler as cartas antigas. E, enfim, adoro também isso, relembrar o passado lendo cartas antigas. Acho que hoje em dia essa geração mais recente não vai ter esse privilégio. Mas ele diz: guarda as cartas da juventude para você lembrar como você era. Enfim, gosto muito do Machado de Assis. Esse livro é um bom exemplar de como a escrita dele é genial e maravilhosa. Você pode não gostar, mas você tem que concordar que é super original. Enfim, incrível. Leia esse livro, faça um favor a si mesmo. Leia esse livro. Tenta, pelo menos. Com notas, inclusive, que vai te ajudar. Se quiser, sei lá, talvez com comentários, se você achar um livro com comentários, né? Mas tenta. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e ajude a compartilhar. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E até mais!